No coração da Mata Atlântica, em 1798, o sul da Bahia era um mosaico de verdes profundos e sombras densas, onde o sol mal tocava o chão sob a copa das árvores. A floresta, com seus cipós retorcidos e raízes que pareciam pulsar como veias da terra, não era apenas um cenário, era um refúgio, um guardião, um campo de batalha. Ali, Felisberta, uma mulher de 20 anos, tornou-se uma lenda antes mesmo de seu nome ecoar pelas vilas coloniais. Nascida na senzala da fazenda Boa Esperança, propriedade do temido capitão Mor Diogo de Almeida, ela carregava cicatrizes que contavam uma história de dor e resistência. Seus pais, arrancados de Angola, ensinaram-lhe os segredos dos orixás, a força das ervas e a sabedoria da mata. Mas a brutalidade do cativeiro marcou sua alma. Aos 15 anos, Felisberta viu sua mãe, Mariana, ser chicoteada até a morte por roubar um pedaço de cana para alimentar seu irmão menor, José, que não resistiu à fome e ao frio do inverno. Seu pai, Kvame, foi enforcado por tentar fugir, deixando em Felisberta uma chama que não se apagava, um ódio tão afiado quanto a faca cega que ela carregava. A fazenda Boa Esperança era um império de açúcar, sustentado pelo suor e sangue de centenas de escravizados. Diogo de Almeida, um homem de olhos frios e mãos pesadas, governava com crueldade. Sua esposa, Dona Inês, vivia trancada na casa grande, pálida e silenciosa, enquanto seus filhos, Tomás e Clara, cresciam mimados, alheios à dor que sustentava seu luxo. Os capatazes, liderados por 5 capitães do mato, eram os braços armados do terror. Manuel Cobra, conhecido por decepar mãos de quem resistia. João Ferro, que marcava rostos com ferro quente. Tiago Olhos de Fogo, que incendiava esconderijos. Lucas, o silencioso, que matava sem aviso. E Gonçalo, o mais cruel, que se vangloriava de violar mulheres antes de devolvê-las aos senhores. Esses homens eram a personificação do medo, caçando fugidos com cães, chicotes e armas, deixando um rastro de corpos nas trilhas da mata. Felisberta escapou aos 20 anos, numa noite de tempestade que abafou seus passos. Levou apenas sua faca, uma relíquia de seu pai, e a memória dos que perdeu. A Mata Atlântica a acolheu como filha, ensinando-a a se mover entre os galhos, a ouvir o vento como guia, a usar raízes para curar e venenos para matar. Ela não estava sozinha. Outros fugidos se juntaram a ela, formando um pequeno quilombo escondido numa clareira onde a luz mal entrava. Antônio, um ferreiro de mãos calejadas, forjava facas com restos de ferro roubado de carroças. Joana, uma curandeira de olhos sábios, conhecia cada erva da floresta, capaz de curar febres ou paralisar inimigos. Pedro, um menino de 14 anos, corria mais rápido que qualquer capataz, seus pés leves como o vento. Juntos, eles atacavam carroças de suprimentos, libertavam escravizados e espalhavam o medo entre os senhores. Felisberta, chamada de Sombra da Mata, tornou-se um espectro que assombrava as fazendas. Mas o que transformou Felisberta em lenda foi sua vingança contra os capitães do mato. Ela os via como demônios, responsáveis por destruir famílias, sonhos e vidas. Numa noite sem lua, sob a árvore sagrada, uma gameleira imensa, considerada pelos indígenas um portal para os espíritos, Felisberta reuniu seu grupo. Suas raízes expostas formavam um altar natural, e ali ela traçou o plano. Não é só por nós, disse, sua voz firme como a terra. É por todos que eles mataram, por todos que ainda sangram. A ideia era cruel. Capturar os 5 capitães, esfolá-los vivos e pendurar suas peles na árvore sagrada, como uma oferenda à justiça da mata. Antônio sugeriu armadilhas de cipó. Joana preparou venenos que confundiam a mente. Pedro seria a isca, atraindo os caçadores para a emboscada. Felisberta, com sua faca, queria que o castigo fosse lento, para que sentissem a dor que infligiram. Os dias seguintes foram de preparação intensa. Felisberta mapeou as trilhas dos capitães, que patrulhavam a floresta em busca do quilombo. Pedro deixou rastros falsos, guiando-os para uma ravina cercada por árvores densas. Joana misturou ervas que, ao serem queimadas, criavam uma fumaça que turvava os sentidos. Antônio afiou facas e preparou cordas de cipó, tão fortes quanto correntes. Felisberta treinava cortes precisos com sua faca cega,
não para matar rápido, mas para prolongar o sofrimento. Na fazenda, a tensão crescia. Escravizados sussurravam sobre a sombra da mata, enquanto os capatazes evitavam a floresta à noite. Diogo de Almeida, furioso com a perda de escravos, ofereceu ouro por Felisberta. Uma mulher, riu Gonçalo, cuspindo no chão. Vou arrastá-la pelos cabelos. Na véspera do ataque, Felisberta sonhou com a árvore sagrada sangrando, o sangue se transformando em raízes que engoliam os homens brancos. Ela acordou com a certeza de que a mata estava ao seu lado. Sob a chuva fina, o grupo selou o pacto. Felisberta cortou o polegar, marcando a terra com sangue, e os outros a imitaram. Se morrermos, que a mata conte nossa história, disse ela. A floresta estava pronta. Os capitães, sem saber, caminhavam para o fim. O amanhecer trouxe uma névoa espessa à Mata Atlântica, um véu que escondia os movimentos do grupo e tornava a floresta um labirinto de sombras. Pedro, com a agilidade de um felino, correu à frente, deixando pegadas falsas que guiaram os 5 capitães do maito para uma ravina cercada por árvores altas, onde o sol mal penetrava. Manuel Cobra liderava, sua machete reluzindo na mão calejada, seguido por João Ferro, cujo chicote, encharcado de sangue seco, balançava como uma serpente. Tiago Olhos de Fogo segurava uma tocha, desafiando a umidade da chuva fina. Lucas, o silencioso, movia-se com olhos atentos, sua faca escondida na cintura. Gonçalo, o último, ria alto, prometendo torturas que fariam Felisberta implorar por piedade. Eles estavam confiantes, certos de que encontrariam o quilombo e esmagariam a rebelião. A armadilha começou com a fumaça de Joana, feita de ervas venenosas colhidas nas profundezas da mata. Acendida em braseiros escondidos na ravina, a fumaça subiu, um véu cinzento que turvava os sentidos. Os capitães tossiam, cambaleavam, seus olhos ardendo, mas continuavam avançando, guiados pelo orgulho e pela ganância da recompensa. Antônio, escondido entre os galhos, acionou as armadilhas, cordas de cipó, cuidadosamente escondidas sob folhas, prenderam os pés de João Ferro e Tiago, derrubando-os com um baque surdo no chão lamacento. Felisberta surgiu das sombras, sua faca cega refletindo a luz fraca do amanhecer. Sem dizer uma palavra, ela avançou sobre João Ferro, cortando sua garganta com um movimento lento, não para matá-lo, mas para silenciá-lo, deixando o sangue escorrer enquanto ele gorgolejava em pânico. Manuel Cobra tentou reagir, erguendo sua machete, mas Pedro, ágil como o vento, saltou de uma árvore e jogou uma pedra que acertou sua testa. O impacto fez cair, atordoado, e Antônio o amarrou com cipós, tão fortes que cortavam a pele. Tiago, ainda preso, gritava ameaças, sua voz rouca pela fumaça, mas o veneno o enfraquecera, e Felisberta desarmou-o com um golpe rápido no pulso, fazendo sua tocha rolar pelo chão. Lucas, o silencioso, tentou fugir, seus passos silenciosos quase o levando para a mata, mas Joana, escondida atrás de uma árvore, disparou uma flecha envenenada que atingiu sua coxa, paralisando suas pernas. Ele caiu, os olhos arregalados de surpresa, enquanto o grupo o cercava. Gonçalo, o mais forte, resistiu, golpeando o ar com sua faca, mas Felisberta era mais rápida. Com um chute preciso na nuca, ela o derrubou, e Antônio o amarrou como um animal, os cipós cortando seus pulsos. Arrastados para a árvore sagrada, os 5 capitães, feridos e amarrados, enfrentavam o destino. A gameleira imensa parecia viva, seus galhos balançando na brisa, como se esperasse o sacrifício. Felisberta os encarou, seu rosto manchado de terra e chuva. Vocês caçaram minha gente como bichos, disse, a voz fria como a lâmina em sua mão. Agora vão sentir o que é ser caça. Ela começou com Manuel Cobra, o homem que decepara mãos de escravizados sem hesitar. Cada corte de sua faca cega era lento, preciso, arrancando gritos que ecoavam pela mata. A pele foi retirada em tiras, enquanto ele ainda respirava, e pendurada nos galhos da árvore sagrada, como uma oferenda macabra. João Ferro veio em seguida, implorando, mas Felisberta apenas o encarava, lembrando da mãe marcada pelo ferro quente. Você queimou a alma dela, disse, antes de começar o corte. Tiago,
Lucas e Gonçalo sofreram o mesmo destino, cada um vendo o horror dos outros antes de enfrentar o seu. Os gritos se misturavam ao som da chuva, até se tornarem lamentos abafados, engolidos pelo vento. A floresta parecia viva, os galhos da árvore sagrada balançando com o peso das peles, o sangue pingando e se misturando à terra úmida. Felisberta, coberta de sangue, parecia uma deusa da vingança, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda. Isso não traz minha mãe de volta, disse a Joana, que segurava sua mão, os dedos trêmulos. Mas impede que outros percam as suas. O quilombo celebrou em silêncio, sem danças ou cânticos, apenas o alívio de uma justiça feita. Mas Felisberta sabia que o preço seria alto. A notícia do massacre se espalharia como fogo, e os fazendeiros se uniriam contra eles. A mata, porém, guardava seus segredos, e a árvore sagrada, agora marcada pelo sangue, era um símbolo de uma justiça tão cruel quanto necessária. A notícia do massacre dos 5 capitães do Maito se espalhou como um incêndio pela região. Fazendeiros vizinhos, apavorados, reforçaram suas guardas, trancaram suas casas grandes e enviaram mensageiros ao governador de Salvador, exigindo justiça. O capitão Mor Diogo de Almeida, humilhado pela ousadia de Felisberta, dobrou a recompensa por sua cabeça, prometendo ouro e terras a quem a capturasse. Tropas coloniais foram mobilizadas, e caçadores de escravos, mais brutais que os anteriores, foram contratados para rastrear o quilombo. Mas Felisberta e seu grupo já haviam desaparecido na mata, movendo-se como sombras entre as árvores, guiados pelo conhecimento da floresta que os protegia. O grupo se escondia em cavernas e clareiras profundas, viajando à noite para evitar os rastreadores. A fome começou a pesar, e o cansaço tornava cada passo mais lento. Pedro, um menino ágil, adoeceu, sua pele ardendo de febre, e Joana cuidava dele com ervas, mas sem remédio de verdade. Antônio forjava novas armas com restos de metal, mas suas mãos tremiam de exaustão. Felisberta, porém, mantinha a chama acesa. Não foi só por nós, dizia, sua voz rouca, mas firme. Foi para mostrar que ninguém é dono de ninguém. Suas palavras eram um lembrete, mas também um fardo, pois cada dia na fuga trazia novos perigos. Semanas depois, o grupo encontrou um quilombo escondido nas montanhas, um refúgio de fugidos que construíam uma vida livre, sempre alerta. O líder, pai Joaquim, um velho de cabelos grisalhos e olhos que pareciam ver o passado e o futuro, ouviu a história dos 5 capitães com lágrimas nos olhos. Vocês acenderam uma fogueira que não vai apagar, disse, abraçando Felisberta como uma filha. Mas ele também avisou, o preço da liberdade é a luta eterna. O quilombo ofereceu abrigo, comida e esperança, mas Felisberta sabia que sua lenda a tornava um alvo. Caçadores de escravos rastreavam cada trilha. Informantes, movidos por ouro, espreitavam nas vilas. O grupo se dividiu. Joana e Antônio decidiram ficar no quilombo, ajudando a construir defesas e ensinar os mais jovens. Pedro, recuperado da febre, sonhava em seguir para o norte, onde dizem que havia terras livres. Felisberta, porém, não podia ficar. Se me pegarem, que lembrem do que fizemos, disse, antes de partir sozinha, sua faca cega ainda na cintura. Meses depois, um informante a entregou. Felisberta foi capturada numa emboscada, traída por alguém que outrora chamara de amigo. Levada a Salvador, foi julgada em praça pública, diante de uma multidão de senhores, escravizados e curiosos. Eu matei porque eles mataram minha alma primeiro, disse, sua voz ecoando antes que o laço apertasse seu pescoço. Sua morte não apagou a história. Pelo contrário, espalhou-se como semente, sussurrada em cesalas, cantada em quilombos, temida em casas grandes. Joana viveu até os 60, contando a história de Felisberta para as crianças do quilombo, suas palavras mantendo a chama viva. Pedro desapareceu no norte, talvez morto, talvez livre. A árvore sagrada, com suas peles ressecadas pelo tempo, tornou-se um símbolo de resistência, visitada em segredo por aqueles que sonhavam com liberdade. A fazenda Boa Esperança nunca se recuperou, o engenho enferrujou, e a Casa Grande foi abandonada. A lenda de Felisberta, a sombra da mata, ecoa até hoje,
um fogo que a Mata Atlântica nunca deixou apagar. Inscreva-se. Inscrito. Ative os sininhos das notificações. Deixe o seu like para fortalecer o canal, para que eu possa trazer mais conteúdo como este.